Ela é formada em História pela Universidade de São Paulo e em Educação Artística nas Faculdades Integradas Alcântara Machado, com mestrado e doutorado em História Social pela USP, onde atualmente é professora da pós-graduação. Também trabalha na Universidade de Sorocaba. O Arena Livre tem o prazer em receber, mais uma vez, a professora Maria Aparecida de Aquino. Vamos falar sobre democracia e eleições, a nova composição de forças políticas e a vontade do eleitor das manifestações de rua, a expressa nas urnas. Muito bem-vinda mais uma vez, professora Maria Aparecida de Aquino. O que falar sobre as eleições de 5 de outubro, principalmente quando se tinha em conta que haveria muita mudança, muita renovação, a voz das ruas que bradou forte, contra a corrupção e pela melhoria dos serviços públicos, ao que parece se calou diante das urnas. Qual é a sua perspectiva? Muito bem-vinda. Muito obrigada pelo convite, eu agradeço. Acho que a gente tem que analisar vários ângulos a respeito do que aconteceu em 5 de outubro, E nesses ângulos, o que eu acho que a gente tem que contemplar é pensar que, na realidade, todos falam, então agora a onda é essa, prevaleceu a vontade de mudança, Então nós precisamos saber exatamente que mudança é essa, O que isso efetivamente significa. Se mudança significa apenas a possibilidade de uma alternância no poder, aí até é possível que você pense efetivamente em mudança. Mas eu acho que mudança não é só isso, Para mudança, nós precisaríamos contemplar algo mais, que são as propostas de governo. Nós tivemos muito pouco tempo, até o 5 de outubro, para que estas propostas fossem efetivamente discutidas. De modo que eu achei que o eleitor ele não foi muito contemplado com o quesito de propostas, efetivamente para escolher, esta proposta de governo diz mais respeito àquilo que eu penso de Brasil. Isso efetivamente acabou não acontecendo. Então houve uma falha muito grande até o 5 de outubro, por uma série de razões que passam desde ofensas cometidas para todos os lados e de todas as formas, por todos os candidatos, as mais inesperadas possíveis, no debate, fora dos debates, até você pensar, por exemplo, o próprio comportamento dos meios de comunicação, que eu fico muito preocupada com o seguinte: houve um tempo em que a gente diria assim, dá para você confiar nas pesquisas. Então as pesquisas elas conseguiam acertar, por exemplo, o 0,5, deu 22,0,5 para tal candidato. Elas faziam essa previsão. De repente, elas perderam a mão de tal forma que, na última semana, fomos surpreendidos por uma passagem inesperada, pelo menos para o eleitor que acompanha as pesquisas. Então, acho que esses elementos foram elementos que complicam um pouco a ausência da discussão de propostas e o papel dos meios de comunicação que deveriam informar mais o eleitor. Mas o eleitor acabou ficando confuso. Doutora Aquino, nós estamos preocupados com essa onda conservadora aqui no estado de São Paulo. O governador Geraldo Alckmin foi reeleito, ou seja, o PSDB vai ficar ao todo 24 anos no poder no estado de São Paulo. Ele foi reeleito agora no primeiro turno. Aqui na Assembleia Legislativa nós tivemos também o aumento das forças governistas e conservadoras e fundamentalistas. Nós temos aqui agora eleito uma bancada da bala, de pessoas ligadas à polícia militar, o Coronel Telhada, por exemplo, que saiu da Câmara Municipal e veio para a Assembleia Legislativa com uma votação muito expressiva. Então, se forma aqui uma forte bancada da bala, ou seja, nós temos aqui na Assembleia Legislativa também a constituição de uma nova base conservadora, fundamentalista e governista. A oposição perdeu o espaço de 28 deputados de oposição, nós caímos agora para 18, perdemos 10 cadeiras. É uma situação muito difícil aqui em São Paulo. Logicamente que nós entendemos alguns aspectos, mas eu gostaria que a senhora talvez pudesse analisar com mais profundidade. Nós entendemos, por exemplo, que o governo Alckmin sempre foi blindado pela mídia aqui em São Paulo, que ele tem a máquina, ele domina várias prefeituras através das emendas, através de verbas, controlando as prefeituras que precisam dos recursos do Estado. E também pelas próprias contradições aqui do PT no Estado de São Paulo, que abandonou vários movimentos sociais, várias lutas sociais e teve a diminuição drástica aqui da sua bancada. Eu queria saber como que a senhora vê esse quadro aqui do Estado de São Paulo. Olha, vejo com enorme preocupação e acho que o que você fala é uma coisa muito acertada e
nos dá razões para estar extremamente preocupado. Uma onda conservadora, né? Outra coisa que é preciso pensar, se ao fim e ao cabo nós formos contar desde 1983, e se formos pegar o governador Montoro, que era PMDB, mas depois passou para o PSDB atual, né? Então é mais tempo ainda de PSDB que nós podemos imaginar. Nada contra as reeleições, ou sei lá, né? Mas é preciso que você tenha propostas efetivas de mudança, né? Se você quer continuar, você precisa ter uma proposta de continuar modificando, aprofundando. E, na realidade, esse aprofundamento não se viu. Então, não é só o problema do governador se reeleger. Ele se reelege praticamente sem uma grande plataforma. Então, por exemplo, nós estamos numa cidade que vai ficar na seca. Não teremos água. E isto numa perspectiva muito breve. Eu pergunto, houve uma discussão nessa campanha acerca da água e da importância que isso representa e de como isto representa também uma, digamos assim, uma falta de planejamento do futuro, não é? Seriam elementos que poderiam colocar questões para você deve reeleger ou não reeleger. Então, isso não foi aprofundado, né? E quando você fala a bancada da bala, né, aí a preocupação é muito maior, porque nós que vivemos, você é jovem, mas eu que vivi o regime militar, estudo o regime militar, então tenho muita preocupação a respeito destas questões. Eu acho que uma coisa é você discutir a questão da segurança, é fundamental. Ninguém pode se dar ao luxo de não ter uma discussão profunda acerca de segurança, particularmente numa cidade enorme como São Paulo. Não vou nem dizer violência, porque na minha concepção, as grandes cidades são violentas e São Paulo não é nem um pouco mais, nem um pouco menos do que as outras grandes cidades aí pelo mundo afora. Ela é exatamente igual. Mas a questão da violência existe nas grandes cidades. Então, você precisa discutir a segurança. Mas discutir a segurança na base do bandido bom é bandido morto, a que isso vai nos levar? Até onde eu saiba, não existe pena de morte nesse país. E mesmo que existisse pena de morte, temos países como os Estados Unidos, que em alguns estados tem pena de morte. Mesmo que existisse a pena de morte, nós sabemos que existe um longo processo, um enorme processo, que é o processo de você condenar o cidadão, depois ele tem todo o direito a recurso, ele fica não sei quanto tempo no corredor da morte e por aí vai. O que nós temos visto é um pouco o extermínio das pessoas, né? Simplesmente sai-se aí pela rua, não se discute a questão a sério da segurança e se sai exterminando pessoas. Estas questões importariam discutir. Se elas fossem discutidas, talvez simplesmente a bancada da bala, ela até poderia se eleger, mas iria se eleger com uma proposta para a segurança diferenciada, não bandido bom é bandido morto. E onde estaria a renovação? Professor, eu tenho aqui uma lista tratando da reeleição na Assembleia Legislativa. E a senhora já disse, o governador é o mesmo com a plataforma que segue, do mesmo governo, sem grandes invenções, vamos dizer, sem grandes novidades. Mas no parlamento também houve a recondução de boa parte dos atuais parlamentares. Aliás, na eleição de 2010, dos 94 deputados, 60 foram reeleitos. Em 2014, 62, até os últimos números do TRE. Se levarmos em conta que alguns também seguiram para Brasília, 6 deputados foram eleitos deputados federais, ou seja, a população chancela os mandatos e os reconduz praticamente mais de 60% de volta a essa Casa de Leis. O que significa isso, a seu ver? Eu acho que aí é uma questão que nós vamos ter que enfrentar um dia. Eu acho que não enfrentamos ainda, mas cedo ou tarde vamos ter que enfrentar. E eu diria que é cedo. Rapidamente vai bater, a água vai bater aqui, não tem muito jeito, nós vamos ter que discutir. Que é a questão de qual é a importância do Congresso Nacional no plano federal, qual é a importância da Assembleia Legislativa nos estados, qual é a importância da Câmara dos Vereadores em cada um dos municípios. Vamos dizer o seguinte. E as pessoas ficam achando, na hora do vamos ver, que basta você pensar em quem vai ser o cabeça de chapa, quem é o majoritário. Então, o presidente, o governador e, no caso, o prefeito, né? Mas, na realidade, o poder legislativo tem uma importância crucial. Sem o poder legislativo, este governante que você acabou de eleger não governa. Não é? Então, por isso, a importância de você, mesmo que você tenha uma onda conservadora, você ter, na realidade,
um corpo legislativo que tenha um potencial de oposição que faça jus ao que nós chamamos de democracia representativa, né? Porque a democracia representativa, a democracia, acho que a melhor definição que existe, é a arte de conviver com o divergente, com aquele que é diferente. Essa é a arte fundamental da democracia. Ora, se nós temos o mesmo, onde é que está a diferença, né? Então, é muito duro você pensar que há uma renovação, mas que atinge um percentual muito pequeno. Não que as pessoas não possam permanecer mais de uma legislatura, 2 legislaturas, mas sempre muito em cima de propostas. E continuamos na velha política. As pessoas depositam o voto para os cargos que são dos respectivos, digamos assim, das partes respectivas legislativas, sem muito refletir. E aí costuma acontecer comumente, dali a 2 meses perguntam para você, em quem você votou para deputado? Não sei. Ele é capaz de se lembrar de que ele votou para governador, de que ele votou para presidente. Mas se perguntar, quem você votou para deputado? Não faço a mínima ideia, já esqueci. Eu cheguei a ver um espetáculo absolutamente degradante no dia da eleição de uma senhora procurando um santinho no chão. No chão? No chão. Então, na realidade, ela estava escolhendo naquela hora de entrar, quando eu fui votar, naquela hora de entrar para a sessão, ela estava escolhendo de última hora. Isso é muito grave. Então, isso significa que, em termos assim de pensar o interior da democracia, sua parte mais rica, nós ainda não amadurecemos. Essa é uma lição que nós precisamos fazer. Uma pergunta rapidamente, professora Aquino, a senhora que é especialista nesse estudo da relação da imprensa com o regime militar, como que a senhora vê agora a relação da imprensa com as manifestações de junho e, sobretudo, agora no processo eleitoral dos institutos de pesquisas, das pesquisas que foram feitas, dando uma diferença enorme, principalmente aqui no caso de São Paulo, né, tanto do Ibope como do Datafolha, em relação a algumas candidaturas. Como que a senhora vê essa questão, né? Junho, a cobertura da mídia em relação a junho, e agora nesse processo eleitoral. Qual foi o papel da imprensa? Ela teve lado, porque a imprensa, muitos veículos são grupos de poder também, né? A imprensa comercial, que tem os seus interesses políticos, ideológicos, financeiros. Os jornais gostam de dizer que, na realidade, são neutros. Somos pautados pela neutralidade. Absolutamente não. Vai ao editorial de cada jornal e você vai descobrir que não há neutralidade alguma. Ele está de um lado, sim. Não acho isso errado. Acho errado dizer que não tem lado. Isso é muito, muito complicado, né? Agora, em relação ao papel da imprensa, particularmente nesse momento que nós estamos vivendo, eu acho que ela nos deve uma explicação. Cada um dos institutos de pesquisa e cada um dos meios de comunicação precisa vir a público, eu, eleitora, estou cobrando, tá? Ele precisa vir a público e explicar. Como é que, de repente, você tinha uma candidatura em ascensão e, de repente, às vésperas, você vai ver uma outra, esta defendeu, e a outra, de repente, que não estava nem nos planos, não aparecia cogitada para segundo turno, sequer, ela, de repente, tem uma arrancada. Milagre acontece em política? Eu tenho um pouco de dúvidas, porque a política é extremamente concreta, né? Então, eu acho que nós merecemos uma explicação. O comportamento da imprensa, neste último período, tem sido lamentável. Lamentável, inclusive, pelo fato de que você também não pode escolher uma forma de oposição que comece do princípio ao fim, usando toda a sua página principal, a sua página central de abertura, para fazer oposição decididamente a um determinado candidato. E fica o tempo inteiro martelando, 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 com o uso que você tem, poderoso, do meio de comunicação. Então, de repente, abria um, abria outro, parecia que você estava frente à mesma coisa. Não importava o meio que você estivesse seguindo, fosse ele televisivo, fosse ele imprensa escrita, você tinha a mesma toada. Tudo vai muito mal, tudo vai muito mal, tudo vai muito mal, mas houve um aumento no potencial de emprego. Mas se houve um aumento no potencial de emprego, será que tudo vai muito mal? Não sei, tenho cá minhas dúvidas. Então, nós precisamos de uma explicação a respeito dessa mudança inexplicável. E, em segundo lugar, nós precisamos que essa imprensa também se justifique dessa forma tão agressiva de tomar partido, já que diz que não toma partido. Bom, vamos voltar mais, falar sobre isso no próximo bloco do Arena Livre, que volta em instantes.
Estamos de volta no Arena Livre, hoje conversando com a professora de História, Maria Aparecida de Aquino, sobre as manifestações de rua de 2013 e as últimas eleições. A sua pergunta, deputado Carlos Gianazzi. Queria perguntar para a professora Aquino como que ela vê esse processo de privatização da política, mas sobretudo agora no momento eleitoral de privatização das campanhas eleitorais, né, da grande influência, da força tenebrosa do poder econômico, das construtoras, das empreiteiras, dos bancos e das concessionárias do governo, que de uma forma disfarçada financiam as campanhas de deputados, de senadores, dos governadores e do presidente da República, dos candidatos à presidência da República também. Eu creio que nós notamos, professor Aquino, nós que disputamos a eleição, que essa eleição foi uma das mais privatizadas de toda a história do Brasil. A força do poder econômico foi uma força tenebrosa, né, financiando com muito dinheiro candidaturas, inclusive aqui de deputados da Assembleia Legislativa, grandes empreiteiras, grandes construtoras que ganham licitações. E nós colocamos o seguinte, que empresa não doa, empresa investe, né? Porque são empresas capitalistas, mas elas influenciaram muito aqui o processo eleitoral, pelo menos uma boa parte dos candidatos eleitos aqui representam os interesses desses grandes grupos econômicos. Aqui na Assembleia Legislativa, isso eu falo na tribuna, abertamente, isso é muito grave porque esses deputados eleitos vão representar na hora da votação os interesses das empresas e não da população. Como que a senhora vê esse processo de privatização da política e da eleição? Olha, eu acho que isso é uma coisa, talvez das mais lamentáveis que possa acontecer, né? Já emendando uma outra, desculpa, professora, a senhora é a favor também da reforma política, logicamente, mas do financiamento público de campanha para neutralizar um pouco essa influência. Então, eu ia chegar lá. Deixa eu só primeiro fazer a entrada, né? Que é assim, eu acho que essa questão da privatização da política é uma coisa extremamente grave. Normalmente as pessoas não fazem a continha, né? Muito bem, eu recebi um determinado apoio, não vai pensar em que esse apoio vai reverter. Você falou extremamente claro, é um investimento. Para o dono do capital é um investimento, ele está investindo. Da mesma forma, no jornal, eu que lido com imprensa, se o anunciante banca uma parte do jornal, ele vai cobrar uma linha editorial. Da mesma forma, o deputado que tem uma boa parte da sua candidatura financiada por determinados grupos econômicos, ele terá uma cobrança em dada direção. E essa direção não é a das pessoas que o elegeram necessariamente, é fundamentalmente dos interesses econômicos que acabam prevalecendo na sua, digamos assim, na sua eleição, vamos dizer assim. E agora passando para o segundo tema, que é a questão da reforma política. Sou extremamente favorável à reforma política, é uma questão que vai entrar, queiramos ou não, independentemente de resultados futuros, queiramos ou não, ela vai entrar na agenda. E isto é para ontem, essa reforma política. E na questão da reforma política, o financiamento das campanhas vai ocupar uma parte muito significativa da agenda. Estaremos mexendo com interesses extremamente poderosos, estaremos mexendo com as câmaras, o Senado e assim por diante, as câmaras de vereadores, as câmaras dos deputados estaduais, federais e tudo mais. Os deputados também terão, boa parte deles, muita dificuldade em aceitar isso, portanto, vai haver uma briga de foice no escuro, mas de uma forma ou de outra ela vai entrar na agenda, o que já é um fator positivo. E eu acho que, na forma como nós estamos encaminhando, se bem que não possamos identificar com clareza no resultado das eleições a ideia de mudança, mas a ideia de mudança é uma coisa que vem cada vez aparecendo mais, né? E essa mudança, ela não passa simplesmente por mudar o candidato, não é isso. Eu não vejo que essa ideia, não, vamos tirar esse candidato, botar um outro, não é só isso que acontece, mas é mudar a situação em que estamos. Consequentemente, a discussão do financiamento público das campanhas será um dos fatores mais significativos e eu sou absolutamente favorável. Eu só queria fazer um registro rápido, antes de entrar nessa questão partidária, da crise dos partidos políticos, professor, registrar que o piso nacional salarial dos professores gira em torno hoje de R$ 1.687 por 40 horas semanais. É uma vergonha que o Brasil ainda esteja nesse patamar, que na prática não há investimento algum em educação pública de qualidade. E que aqui no estado de São Paulo a situação é pior porque o governador Alckmin, o PSDB, não cumpre a jornada do piso, que é destinar 1/3 dessa jornada, do tempo
de trabalho do professor em atividade fora da sala de aula, porque o professor precisa também preparar as suas aulas, precisa preparar avaliações, corrigir avaliações, precisa ler, estudar, e ele não cumpre aqui essa jornada do piso no Estado de São Paulo, que é o que determina a lei federal, a lei que instituiu o piso nacional salarial. Mas voltando a essa questão da crise dos partidos políticos, eu concordo que realmente é uma falência dos partidos políticos no Brasil, uma grande crise, e a população não acredita mais em partido político no Brasil. Isso é péssimo para a democracia, né, para a consolidação da democracia, porque os partidos não têm mais o caráter programático, não têm mais ideologia, não têm mais coerência alguma. Os partidos hoje no Brasil, em geral, estão preocupados em ter espaços no governo, na máquina do Estado. Existem partidos que apoiam a presidente Dilma no governo federal, apoiam o Alckmin aqui em São Paulo e o Haddad. Não tem coerência nenhuma partidária, né? Eu digo, principalmente esses novos, Jorge, deputado Bolsonaro, que são partidos aprendizes de PMDB. Todos querem apoiar os governos e terem os seus cargos, os seus espaços, as suas secretarias, e assim os executivos montam as suas bases parlamentares. Isso é péssimo, né? Por isso que a população realmente ela não valoriza mais os partidos políticos, e a gente vive essa grande crise. Daí tem que existir mesmo uma reforma política no Brasil. Como que a senhora vê isso, essa falta de credibilidade dos partidos políticos, né? Olha, eu acho que a falta de credibilidade, ela se relaciona diretamente com o parco debate. Né? Porque se as pessoas tivessem um debate mais profundo acerca dos partidos, elas teriam condições de participar efetivamente. Outra coisa que eu preciso dizer, já me incomodou antes e me incomoda cada vez mais essa história de dizer: não, eu não acredito e não confio em partido nenhum. Isto é uma ingenuidade política que não se permite a ninguém, principalmente ao eleitor. Eu não posso ser ingênuo a ponto de dizer: não, eu não acredito em partido. Muito bem, e daí? O que é que nós vamos fazer? Vamos cancelar os partidos políticos? Achou uma outra forma de organização? Não, nós precisamos lutar por uma reforma política que efetivamente fortaleça os partidos, fortaleça. Ideologicamente, inclusive, professor? Ideologicamente, porque eles são muito parecidos. Ideologicamente, inclusive. Eles são parecidos em alguns aspectos, mas a gente precisaria fortalecer o debate para que possamos perceber quais são as diferenças. Às vezes você vê plataformas que parecem muito semelhantes, mas qual é a execução? Como será concretamente executada essa plataforma? É muito fácil você sair por aí dizendo: queremos diminuir a taxa de desemprego, queremos, na realidade, diminuir a inflação. Eu pergunto, como? Porque nesse como eu vou saber se serve para mim ou não serve para mim, serve para o povo brasileiro ou não serve para o povo brasileiro. Se diminuir determinadas coisas implica em diminuir o potencial de emprego, eu já não concordo. Sim. Então está errado. Mas isso precisa ser traduzido, né? Mais uma, professora, eu acho que o suprassumo disso, a fina flor dessa situação é o PSD do Kassab, o partido que ele criou. E o Kassab diz o seguinte: o meu partido não é de direita, de esquerda, nem de centro. Olha que um absurdo, né? Como se não tivesse lá uma neutralidade que não existe na prática, como a senhora colocou com os meios de comunicação de massa. Exatamente. Agora, um partido tem lado, tem que ter lado. Nossa, ele tem. E o lado aparece, e aí você faz a escolha, quando você explicita a proposta. Coisa que nos tem faltado muito, Eu acho que pelos próprios políticos, mas também pelo esquema que é criado e que não permite a informação do eleitor. A breve pergunta do deputado Carlos Janã já emendado com a sua saudação. Na verdade, eu queria fazer uma pergunta rápida, professor Aquino, que é em relação a esse esgotamento que é colocado hoje entre o PSDB e o PT, essa falsa polarização, né, que há um esgotamento dessa disputa e que ela se manifesta muito também no processo eleitoral, por mais que a Marina ela ficou em terceiro lugar, mas ela representa um pouco esse segmento. Nós do PSOL também, a Luciana Genro foi a quarta colocada, né, nesse processo eleitoral. Nós do PSOL elegemos o Marcelo Freixo no Rio de Janeiro, foi o deputado estadual mais votado do Brasil, da história do Brasil, da história não, mas nessa eleição ele foi o deputado mais votado. A bancada do PSOL cresceu no nível federal, né? Então aí nós temos aí um outro segmento tentando furar esse bloqueio, né? Essa falsa polarização PSDB e PT. Como que a senhora vê isso? Não haveria grandes problemas nesta polarização
se de fato houvesse uma grande discussão acerca da questão das plataformas. Como não há discussão, acaba prevalecendo a máquina. Isso é extremamente complicado, né? Então, tanto o PSDB como o PT, por uso do poder, e chegaram lá da forma democrática, da corretíssima maneira como chegaram, mas estão no poder. Pelo fato de estar no poder, controlam a máquina. Então, daí a necessidade cada vez mais forte de nós termos efetivamente uma reforma política muito grande que impeça coisas desse gênero. Quanto ao crescimento dos partidos, eu acho isso magnífico, absolutamente magnífico. Esses partidos pequenos terem chance, e é preciso que a gente dê oportunidade a esses partidos que eles tenham efetivamente um crescimento. Porque uma coisa é você dizer, então se o partido controla a máquina, ele já tem tudo que tem direito, ele não precisa fazer grande coisa. Agora, o pequeno partido é como se ele tivesse que dar a volta ao mundo 3, 4 vezes, porque ele vai o tempo inteiro ficar correndo atrás da dificuldade. Então é preciso criar esquemas de manutenção destes partidos, ou seja, nós precisamos, na realidade, ajudar financiando os pequenos partidos para que eles se garantam até ter força, porque é importante para a democracia a diversidade. Professora, 1 minuto de considerações finais. Em primeiro lugar, queria agradecer a enorme gentileza, vocês todos são de uma gentileza comigo, absolutamente excepcional, né? Não só a gentileza do convite, mas a forma como vocês levam este programa. Queria dizer que o Arena Livre, ele dá uma contribuição muito grande à política, não só de São Paulo, mas do Brasil, e que é uma experiência que deve ser renovada constantemente. Queria dizer o seguinte, extremamente importante estar aqui neste momento em que nós estamos numa fase em que nós vamos ser colocados novamente a ter escolhas, a ter coisas para fazer. Então, um momento de reflexão como esse, eu acho ele absolutamente fundamental. Falamos de temas aqui que são candentes para pensar o que o Brasil foi, o que o Brasil é, o que o Brasil será. Então, é hora de pensarmos o que tanto batemos aqui, acho que foi a ênfase maior, na participação cada vez maior das pessoas dentro da vida política de seu país.